Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Prim, professor da disciplina de interface com o usuário. Estaremos então iniciando essa disciplina. Eu farei nessa primeira aula, antes de iniciar ela, um breve resumo do que nós veremos na disciplina de interface com o usuário. Vamos então ao nosso material didático impresso. Lá na página 3, vocês vão encontrar o sumário. Então nós temos ali, no item 1, primeira aula, introdução a banco de dados. Na aula 2, modelo, entidade e relacionamento. Então, na aula 1 e 2, nós falaremos a respeito dos conceitos que estão relacionados à criação, desenvolvimento, estrutura de um banco de dados. A partir da aula 3, nós estaremos então instalando o software, o sistema gerenciador de banco de dados MySQL, que nós estaremos então trabalhando através do Vertrigo. Ele vai estar instalando para nós uma versão do MySQL, para que nós possamos então na aula 4, 5, 6, 7 e 8 trabalharmos em cima do sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Na aula 4, 5 e 6 nós estaremos tratando de criação de banco de dados, de criação de tabela, de alteração e exclusão e pesquisa de registros. E na aula 7 nós estaremos trabalhando em um projeto do zero. Então trabalharemos desde o início da construção do banco de dados e as suas tabelas. E na aula 8, trabalharemos então numa IDE um pouquinho mais amigável, para que a gente possa então estar construindo o banco de dados e também o desenvolvimento de tabelas através de botões. Até a aula 7 nós faremos ela no console, ou seja, trabalharemos passo a passo na digitação dos comandos, para que vocês entendam toda a manipulação de comandos que envolve SQL. Tá ok? Então vamos ao início da nossa primeira aula. Continuando aqui no material didático de vocês, nós temos ali na página 7 o item da primeira aula, Introdução a banco de dados. Se vocês abrirem o Web Ensino, vocês encontrarão também, no primeiro item da aula, o professor explicando os objetivos dessa aula. Vamos então aos objetivos dela. Vamos verificar ali. Percebam que nós temos ali como objetivo principal dessa aula é apresentar os conceitos básicos de banco de dados, enumerar as vantagens na utilização de um banco de dados e conceituar um SGBD, ou seja, um sistema gerenciador de banco de dados, e descrever a sua utilização. Como conteúdo da aula, vamos para o próximo slide. Nós temos aqui introdução ao banco de dados, os conceitos básicos que envolvem um banco de dados, as vantagens da utilização, o sistema gerenciador de banco de dados, o que é, e também exercícios propostos no final dessa aula. Vamos então voltar ao material didático. Lá na página 8, trabalharemos então na introdução do que é o banco de dados, o porquê da criação, da existência de banco de dados. Então, diz o seguinte, que banco de dados é um conjunto de informações relacionadas entre si sobre um determinado assunto ou entidade, armazenado por um meio magnético. Então, diz também o material que a principal finalidade da criação de um banco de dados é estar armazenando, e organizando informações. A gente vai ver futuramente qual é o objetivo principal quando se organiza, quando se faz uma pesquisa, quando se faz uma criação de um registro, Mas quando existe um banco de dados, o objetivo principal é estar armazenando essas informações de forma
organizada, visando o quê? A otimização dos sistemas, para que possa então ter entrada de dados, alterações desses dados, consultas, gerações de relatórios e formulários. Ok? Temos um exemplo aqui na página 8 que diz o seguinte: a empresa de cartão de crédito, ela precisará armazenar as informações de seus clientes, por exemplo, bem como as informações de compras efetuadas, gerar fatura, né, dos gastos dos clientes. Essas informações devem ser armazenadas e manipuladas, garantindo a integridade e segurança dessas informações. Os bancos, informações dos seus clientes, transações bancárias, depósitos e saques, solicitação de serviço ou qualquer transação efetuada, ela deve ser então registrada de modo que o cliente possa consultar essas informações posteriormente. Uma escola, por exemplo, registros de alunos, cursos, disciplinas, notas. Em empresas, independente ali da área de setor, da área de atuação e setor específico dela, está então gerenciando as informações relacionadas a funcionários, a produção, a serviços. Mais um conceito aqui da finalidade de banco de dados é o seguinte: a principal finalidade da criação de um banco de dados é o armazenamento organizado das informações, que eu já comentei para vocês, visando ali otimizar os sistemas. O que é otimizar o sistema? É facilitar de tal maneira que os usuários possam ter essas informações de forma rápida, de forma íntegra, que é de forma segura e correta, informações corretas e não informações erradas, que possa então gerar alterações desses dados, gerar consultas, gerar relatórios para os clientes, para os diretores, para os coordenadores. O que mais? Na própria página 9 nós temos ali, o software usado para gerenciamento de banco de dados, gerenciamento de um conjunto de dados interrelacionados, manipula dados de diversas maneiras. Então, quando a gente fala de um software usado para o gerenciamento de banco de dados, nós vamos chegar um pouquinho mais adiante e vamos falar a respeito do sistema gerenciador de banco de dados, que esse é o software específico que, através dele, será e terá a possibilidade de a utilização de consulta, de inserção de dados, de exclusão de dados, de geração de relatórios pelos sistemas que vão estar utilizando o banco de dados. Primeiro, então, a gente vem ao conceito, depois de falar do que é um banco de dados. No item 2, nós temos ali na página 9 o seguinte: conceitos básicos de banco de dados. Nós vamos entrar num item específico chamado dado. Quando a gente fala banco de dados, o que vem a ser o dado? Segundo o nosso material, ele diz o seguinte: é uma informação isolada, qualquer, sem significado, ou seja, dado é parte de uma informação. Nós temos aqui um exemplo que diz assim, Gabriel ou analista de sistemas. Se a gente falar somente Gabriel ou analista de sistemas, nós não temos uma informação ainda atribuída. Nós temos somente um dado isolado. Agora, a partir do momento que nós falarmos assim, temos um resultado quando esclarecemos que esses dados são o nome, ou seja, Gabriel, e o cargo dele, analista de sistemas. Um outro exemplo é quando nós temos uma série de funcionários cadastrados. A partir do momento que eu ainda não tenho filtro, não tenho uma consulta realizada, eu tenho esse dado isolado. Eu tenho os registros cadastrados. E a partir do momento que eu faço uma consulta, tipo, eu quero saber todos os aniversariantes dessa semana, todos os funcionários que vão fazer então aniversário nessa semana. Aí eu tenho então uma informação. Eu tenho um dado processado. Então, quando o dado é processado, ele é uma informação. Se ele não é processado ainda, ele é apenas um dado.
isolado, ou seja, ele não tem um significado específico ainda. Informação, então já expliquei o que é informação, que é um dado processado, né, como mostra ali no final da página 9. No caso aqui ele está colocando mais um exemplo. Se no caso nós temos ali uma série de notas cadastradas numa disciplina específica, nós temos ali uma série de notas. Então nós temos ali os dados. A partir do momento que essas notas viram uma média ou uma situação final do aluno para saber se ele está em exame aprovado ou reprovado, aí eu já tenho então essa informação. Campo. O que vem a ser o campo? Quando nós desenvolvemos um banco de dados, nós desenvolvemos as tabelas, as chamadas entidades. E dentro dessas tabelas, na estrutura dessas tabelas, elas precisam ser compostas pelos campos, pelas chamadas colunas. Nós temos aqui um exemplo, ó, nome, que pode ser nome de funcionário, nome do cliente, nome do produto, por exemplo, endereço, cargo, salário e etc. No desenvolvimento de um banco de dados, é muito importante a especificação e padronização dos campos. É ali que nós poderemos futuramente fazer as entradas dos dados nos bancos de dados. Próximo conceito é registro. Quando eu tenho a tabela formulada, quando eu tenho os campos já criados, a partir desse momento, então, eu vou poder fazer a entrada dos registros. Então, o registro é toda a linha que existe dentro de uma tabela. Então, quando nós temos um cadastro de um funcionário, cadastro de um produto, cadastro de um aluno, cadastro de uma nota, nós dizemos que nós temos um registro. Se um banco de dados possui, por exemplo, 5.000 dados cadastrados, nós podemos dizer que nós temos 5.000 linhas ou 5.000 registros cadastrados. Entidades. As entidades são as chamadas tabelas. Então, quando nós criamos um banco de dados, quando nós desenvolvemos um banco de dados, seja para qualquer área de atuação, nós então criamos dentro desse banco de dados as entidades. As entidades são as chamadas tabelas que possuirão futuramente os campos, que possuirão futuramente também os registros, e que através das entidades que vão poder então ser inseridos os dados, fazer as pesquisas. Veja, aqui nós temos um exemplo de uma entidade ou tabela. Ela é a formulação de todos os itens que eu já havia explicado para vocês. Da criação dos campos, matrícula, nome, curso, dos registros. Nós temos aqui 3 registros nessa tabela: matrículas, alunos e cursos. Temos os dados, que são essas informações isoladas. Item 3. Por que usar um sistema de banco de dados? Quando a gente fala das necessidades de utilização de um sistema de banco de dados, a gente pode citar um exemplo como era de antigamente, de empresas que tinham um cadastro de todos os seus funcionários através de fichas de papel. Então já imaginou todos os funcionários escritos em fichas e você querer, por exemplo, gerar uma informação, gerar um filtro, uma pesquisa, fazendo com que possa ter a seguinte informação: eu quero todos os funcionários que façam aniversário nesse mês. Além disso, eu quero que estejam de forma organizada, de forma alfabética, ou seja, de A a Z. Então seria muito complicado e muito difícil para os funcionários fazerem então esse agrupamento, essa junção, essa geração dessa informação. E já num sistema de banco de dados, isso pode ser feito em segundos pelo sistema gerenciador de banco de dados. O usuário, ele vai estar vendo a aplicação final, a aplicação amigável,
onde ele vai digitar a pesquisa que ele quer, onde ele vai clicar no botão que ele quer fazer a pesquisa. E por trás, o sistema gerenciador de banco de dados vai estar gerando então toda essa pesquisa, o relatório, o cadastro, por exemplo, dos funcionários. Então vai ser tudo gerado através de uma aplicação amigável, que por trás o sistema gerenciador de banco de dados vai fazer toda essa manipulação. Um outro item importantíssimo que a gente não pode esquecer de falar é a respeito de dois itens, que é redundância e inconsistência. O que vem a ser a redundância? Redundância é quando antigamente existiam computadores isolados, não utilizando rede. E aí o que acontece? Cadastrava-se um funcionário, por exemplo, e em outro computador cadastrava-se o mesmo funcionário e eu teria então duas informações iguais, ou dois dados iguais. E a partir do momento que eu atualizo em uma tabela o dado, por exemplo, do endereço daquele funcionário e não atualizo na outra, eu já tenho um outro problema. Então o primeiro problema é o seguinte, é quando eu tenho duas informações cadastradas em locais diferentes. Então, quando eu tenho a mesma informação, eu estou dizendo que eu vou ter uma redundância de dados. Eu posso encontrar então aquele mesmo funcionário em um banco de dados e o mesmo funcionário em outro banco de dados. Hoje em dia, então, essas informações elas são centralizadas em um único local, para que essa informação ela tenha confiabilidade. O segundo exemplo é quando eu tenho inconsistência. O que vem a ser inconsistência? Quando eu tenho duas informações desse mesmo funcionário, por exemplo, no exemplo que nós estamos citando de funcionário, eu tenho num banco de dados que esse funcionário ele trabalha, por exemplo, em um determinado endereço, ou ele mora em um determinado endereço, e no outro banco de dados eu tenho esse mesmo funcionário morando em outro endereço, ou trabalhando em outro endereço, por exemplo, de uma outra filial. Então, acontece de eu ter uma inconsistência dos dados. Por isso, hoje em dia existem aplicações cliente-servidoras, que esses bancos de dados ficam de forma centralizada. E vários sistemas, então, podem estar utilizando esse banco de dados. Que a partir do momento que essa informação ela é atualizada, todos os determinados usuários que possam ter essa permissão de visualização desses dados, eles vão ter de forma atualizada. Um outro item importantíssimo quando se trata de banco de dados centralizado é que quando se faz a nomenclatura e desenvolvimento dos campos, se eu tiver isolado, se eu tiver centralizado esse banco de dados, vai acontecer que essa padronização ela é feita em uma determinada máquina, em um determinado computador central, chamado servidor. Quando eu tenho o desenvolvimento de mais locais e por pessoas diferentes, eu posso ter uma possibilidade de erro ou nomes de campos diferentes. Por exemplo, eu posso ter, num banco de dados, eu posso ter uma tabela chamada aluno e na outra eu posso ter a mesma tabela chamada alunos, então com nomes diferentes. E campos diferentes, tipo NM aluno, e na outra eu posso ter nome do aluno. E no outro eu posso ter nome do aluno. Ou seja, um com underline, outro sem underline, outro NM tracinho aluno. Então eu posso ter também essa inconsistência na criação do banco de dados. Então por isso a importância de centralizar os dados para que haja não só a padronização dos campos, mas que também haja uma segurança e confiabilidade, e integridade dos dados, para que esses dados então, ao serem pesquisados, ao serem cadastrados, ao serem gerados relatórios, sejam de forma confiável e segura.
para que haja então a redução da redundância e também que tenha a possibilidade então de eliminar a inconsistência, tanto redundância quanto inconsistência, quando esses dados então eles são centralizados num único local. Temos mais um exemplo aqui, ó. O estado civil de uma pessoa é solteiro em um sistema e casado em outro. Isso ocorre porque a pessoa atualizou o campo em um sistema e não atualizou em outro. Então é o caso e é o fato que ele pode ser melhorado e pode ser eliminada essa inconsistência se ele for armazenado em um único local e depois futuramente compartilhado pelos determinados sistemas que vão estar utilizando aquele banco de dados. Compartilhamento de dados, então essa é a consequência daquilo que a gente está falando. Se esse banco de dados está centralizado, os determinados sistemas e os diversos sistemas que utilizarão esse banco de dados vão poder compartilhar esses dados ao mesmo momento. Ao mesmo momento que eu tenho um usuário visualizando as informações dos aniversários dos funcionários, existe outro trabalhando no setor financeiro, calculando folhas de pagamento desses mesmos funcionários, ou seja, no mesmo banco de dados. Restrição de segurança. Isso aqui é interessante também porque numa aplicação você consegue determinar qual vai ser o perfil de cada usuário. Se aquele usuário que tem o login e senha, ele vai poder cadastrar somente, ou se ele vai poder somente fazer pesquisa. Se ele for um vendedor, só vai poder trabalhar na área de vendas do sistema. Se ele for um comprador, ele vai poder somente trabalhar na área de compras. Se ele for um administrador, ele vai poder ter acesso a tudo. Então essa é a restrição de segurança com relação ao sistema. Padronização dos dados, para que esses dados sejam cadastrados de forma padronizada. Então, isso também garante futuramente a integridade desses dados. Por isso diz aqui a manutenção da integridade. Temos um exemplo, um código de uma determinada disciplina na tabela de histórico escolar, sem a descrição na tabela disciplina. Então, eu não tenho como ter aquele código na tabela, por exemplo, histórico escolar, sem eu ter a descrição dela na tabela disciplina. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, quando a gente padroniza o cadastro, quando a gente padroniza a forma de desenvolvimento, há também uma segurança e integridade para que essas informações elas sejam colocadas de forma segura, não só pelo usuário, mas principalmente pelo desenvolvedor que vai estar então criando todas as etapas do banco de dados. Sistema gerenciador de banco de dados, chamado SGBD. Então, o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ele é um software ou ferramenta utilizada para acessar, gerenciar e manipular as informações organizadas e integradas em um sistema de banco de dados. A partir da aula 3, nós iremos então instalar um sistema gerenciador de banco de dados, onde lá nós explicaremos desde os passos para a instalação, dos passos para abrir o sistema gerenciador de banco de dados e nas próximas aulas a criação, manipulação dos registros e na aula 7 então a criação de um projeto de banco de dados. Percebam aqui na figura 2 a representação de um sistema gerenciador de banco de dados. Ele está aqui, ó. Esse é o software, o sistema gerenciador de banco de dados. Os dados vão estar dentro do banco de dados, eles vão estar armazenados. O aplicativo amigável vai ser aquele que vai estar acessando o sistema gerenciador de banco de dados, que por sua vez possui os dados, e os usuários é que vão estar então acessando os aplicativos. Lembrando que eu posso ter mais de um aplicativo acessando o mesmo
sistema gerenciador de banco de dados. E dentro desse sistema gerenciador de banco de dados há alguns componentes que a gente pode tratar aqui, ó, que é o DDL, que é o chamado Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. O que vem a ser isso? É um conjunto de operações primitivas que permite a declaração de dados, áreas, etc. É um conjunto de comandos que permitem a definição da estrutura dos dados em um banco. DCL, Data Control Language, linguagem de controle de dados, é específica mais de controle. E a de cima é a definição dos dados. Então é um conjunto de comandos que permite a definição dos níveis, das permissões dos acessos. Então aqui a gente já está entrando na parte de definição de permissão. O DML é o Data Management Language, ou linguagem de manipulação dos dados. Agora não é mais controle, é manipulação dos dados. É um conjunto de comandos que permite a manipulação e ou manuseio dos dados de um banco, podendo então estar gerando relatórios, consultas e etc. Aplicativo amigável. Não chega a ser um componente de um sistema gerenciador de banco de dados, mas é a interface que proporciona facilidade e integração no acesso aos dados do banco pelo sistema gerenciador. Então é exatamente aquilo que eu falei. O aplicativo amigável, o usuário, tanto leigo ou não, ele vai poder estar acessando esses dados através do aplicativo. Para que o usuário final, ele não acesse os dados diretamente do sistema gerenciador. Haja um sistema, um aplicativo amigável, para que então ele possa ter mais facilidade no manuseio desses dados. Dessa forma, então, a gente faz uma síntese dessa primeira aula, onde nós tratamos em diversos assuntos relacionados a banco de dados, aos conceitos iniciais de banco de dados. Desde um registro, desde o que é um dado, uma informação, o que é uma entidade, uma tabela, o que vem a ser um registro, o que vem a ser um sistema gerenciador de banco de dados, como é feito esse trabalho através de um sistema amigável, o porquê de um sistema amigável de poder estar facilitando então o manuseio desses dados e dessas informações pelos usuários que são leigos ou não. Ok? Então essa é a importância também para o desenvolvedor na hora de criação de um banco de dados. Vocês têm ali na página 16 alguns exercícios propostos para estarem fazendo. Na página 17 também. Vocês vão ter lá no Web Ensino a possibilidade também de fazer alguns exercícios e principalmente de visualizarem como funciona um banco de dados através de algumas imagens ali, alguns slides que envolvem a criação de um banco de dados. Então a gente pode ver aqui um exemplo de um banco de dados. A gente pode citar aqui um exemplo, um banco de dados para uma escola, 3 aplicações utilizando esse banco de dados. Então notem aqui e vejam que não é somente uma aplicação que pode ser realizada, que pode ser desenvolvida para a utilização desse banco de dados. Num sistema, por exemplo, de gestão empresarial, eu posso ter uma aplicação chamada específica só do RH, eu posso ter uma outra aplicação específica só da produção, eu posso ter uma outra produção específica só da logística, porém todos utilizando o mesmo banco de dados, dos mesmos funcionários, dos mesmos clientes, dos mesmos produtos. E aqui então são os usuários finais. Usuários finais que vão estar acessando através dos seus PCs, seus notebooks, através dos seus sistemas de rede, eles vão estar acessando então as aplicações que por sua vez vai estar acessando o banco de dados. Aqui resumidamente ele mostra
todos os itens que nós conversamos no livro, por isso é importante que vocês leiam sempre o livro antes, depois de vir para a aula virtual. Então ele fala sobre o dado, sobre informação, sobre campo, sobre registro, sobre entidade ou tabela. Aqui ele mostra um resumo. Mostra também a respeito de por que utilizar um banco de dados. A gente fala sobre redução, né, e eliminação da redundância, da inconsistência, do compartilhamento dos dados que nós já falamos, na questão da segurança, de padronizar esses dados e também de poder ter uma integridade desses dados. Aqui fala também a respeito do conceito do sistema gerenciador de banco de dados e as suas funções. E a síntese da aula que a gente já conversou, a gente já viu a respeito ali de tudo que a gente, né, falou sobre conceitos de bancos de dados, sobre as vantagens da utilização de banco de dados e também os conceitos relacionados ao sistema gerenciador de banco de dados. Aqui vocês também vão ter exercícios para vocês poderem fazer. Exercício número 1 e exercício também da aula 1, exercício número 2, exercício número 3, para poder estar desenvolvendo. Quer dúvida, vocês podem entrar no Tira Dúvida através do item Comunicação do Web Ensino e também participem dos chats para poder então tirar as dúvidas de forma ao vivo, né, com os professores da disciplina. Tá ok? Obrigado pela tua participação.